Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha do nosso culto infanto-juvenil. E agora nós vamos iniciar a nossa aula apresentando as nossas vidas a Deus. A monitora vai orar daqui e você vai orar aí da sua casa. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, levanta as suas mãos e fala com o Senhor. Vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido, eis-nos aqui diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor meu Deus, que é poder estar aqui, Pai amado e querido, com as crianças, Santo Deus, de poder ouvindo sim a Tua palavra, reunidos sim para conhecer a cada dia mais e mais qual é a Tua vontade para nossas vidas. Recebe, Santo Deus, diante do Teu altar, o coraçãozinho de cada criança, Santo Deus de poder. Toca sim, Santo Deus Todo-Poderoso, no nosso entendimento, Pai. Tira toda dispersão, tudo aquilo, Santo Deus, que não provém de Ti. Que saia nesta hora, em nome de Jesus. Que possamos estar atentos, Santo Deus, àquilo que Tu quer nos ensinar, Santo Deus de poder. Recebe ainda, glorioso Deus, os nossos louvores, pois só Tu és digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a nossa adoração. Em nome da Santíssima Trindade, que reina e vive para todo sempre, nós já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do maravilhoso Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então agora que nós já apresentamos a nossa vida ao Senhor, já falamos para Ele que estamos aqui para ouvir a sua voz, nós vamos entoar um louvor, cantando para Deus, dizendo a Ele o quão Ele é um Deus especial em nossas vidas. E se você não conhecer esse louvor, você vai prestar atenção na letra e vai tentar cantar na segunda vez que Ele estiver falando. Tudo bem? Vamos louvar? Daqui a pouco a gente volta. Anda no pecado, o meu povo escolhido. Não encontro sequer um coração contrito. Disse
delícia foi poder louvar ao Senhor, não é mesmo? Eu sempre acho que é algo maravilhoso. O louvor é uma das maneiras que nós temos para nos conectar a Deus. E isso é tremendo. Bom, vamos para a nossa contextualização. Hoje nós vamos conhecer mais um momento da vida de Moisés, que é quando Deus fala com ele através da sarça ardente. Vocês se lembram dessa passagem? Essa história está no livro do Êxodo, no capítulo 3. Muito bem, vamos lá. Vamos pensar juntos, crianças. Quando Deus chamou Moisés, o que foi que o Senhor falou para ele? Vocês se lembram? Bom, primeiramente, o Senhor lhe disse que ele não deveria se aproximar da sarça ardente e também pediu para que ele tirasse o sapato dos pés. Por quê? Porque aquele lugar em que ele estava era uma terra santa. E depois o Senhor continuou também falando com Moisés. Vamos ler agora no capítulo 3, no versículo 6, o que foi que o Senhor lhe disse e como foi que Moisés reagiu após ouvir a voz de Deus. Vamos ler? Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Poxa, olha só que interessante, né? Que grande emoção Moisés deve ter sentido naquela hora, ouvindo o próprio Deus se dirigir até ele com aquelas palavras. Ele não conseguiu olhar nos olhos do Senhor, tamanho é o temor que ele teve. E aí, pessoal, o Senhor continuou conversando e falando com Moisés. O Senhor disse que estava vendo a aflição do povo dele, que estava lá no Egito e que também ouvia o seu clamor por causa dos cobradores de impostos, porque ele conhecia quais eram as dores que aquele povo estava passando. Então, Deus disse para Moisés que ele desceu para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Olha só que emocionante que o Senhor falou para Moisés. E o Senhor também disse que o clamor dos filhos de Israel havia chegado até ele. E ele via a opressão com que os egípcios o oprimiam. Então, olha quantas coisas o Senhor estava revelando ali para Moisés naquele momento. Crianças, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que significa ser oprimido? E por que aquele povo se sentia dessa maneira? Eu vou explicar. Ser oprimido é sofrer com a maldade, com a tirania de outra pessoa sobre a gente. O povo de Israel se sentia muito cansado de serem escravizados, se sentiam maltratados, e aí eles viviam levando um grande fardo, um grande peso que eles não conseguiam mais carregar. E por isso que eles clamaram a Deus, né? A ponto de serem ouvidos por ele. Agora, nós vamos ler no versículo 10 deste mesmo capítulo o que Deus pediu a Moisés na sequência dessa fala. Vamos ler? Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que emoção! Qual será que foi a reação de Moisés? Bom, Moisés virou para Deus e disse: Quem sou eu na fila do pão, Senhor? Para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Moisés ficou desesperado, né? Por essa fala, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que Moisés não se sentia preparado para fazer isso,
que ele não se considerava alguém forte ou inteligente, o suficiente para poder executar essa missão, esse trabalho que Deus pedia que ele fizesse. Provavelmente, ele se sentiu muito inseguro, ele sentiu medo e ficou ali, né? Conversando com Deus, falando para Deus: Senhor, o Senhor deve estar enganado, não é possível. Ele até pode ter pensado que Deus estava enganado mesmo, né? Quando pensou em escolhê-lo para aquela missão. Agora, nós vamos ver o que Deus disse a Moisés em seguida, no versículo 12. Vamos ler. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vejam só o que o Senhor falou ao Moisés. O Senhor lhe disse algo muito importante. Gravem bem essa frase. O Senhor falou: eu serei contigo. Ou seja, quando Deus contou com Moisés para essa missão, ele em nenhum momento ia mandar Moisés até o Egito sozinho, mas muito pelo contrário, ele seria com ele. Então agora vai iniciar a nossa reflexão. Vamos pensar. A nossa história ela vai parar aqui nesse momento, para a gente poder refletir uma coisa muito importante. O que será, meus amados, que Deus tem pedido para nós, através da sua palavra, que nós ainda não conseguimos fazer? Muitas vezes, talvez nós nos sentimos assim como Moisés se sentiu diante daquele pedido de Deus. Deus, ele tem nos ensinado coisas simples no nosso dia a dia e que se referem à nossa conduta e ao nosso comportamento com Ele e ao nosso comportamento com os outros que vivem conosco também. Deus nos deixou na Bíblia como um manual de instruções, né? Tudo aquilo que a gente deve fazer. Então, Deus, ele espera algo de nós. Ele deixou essas instruções por escrito. Na palavra dele, Deus nos deixa vários mandamentos. Por exemplo, o primeiro deles é que devemos orar por nós e também pelos nossos inimigos. Ou seja, quando alguém fizer algum mal a você, devemos orar por essa pessoa. Deus não manda a gente ir lá e devolver na mesma moeda. Ele manda a gente orar pelos nossos inimigos. Olha que coisa importante. Segundo, ele pede que examinemos a sua palavra. E a minha pergunta é: você tem lido a Bíblia na sua casa? Você gosta de ler a Bíblia? Não, monitora, eu não gosto de ler a Bíblia. Se você não gosta, você precisa orar e pedir a Deus que coloque no seu coração o desejo de se interessar pela palavra dele. Pois Deus, meus amados, ele tem promessas que são maravilhosas para a vida daqueles que o buscam. Então, se você percebe que não sente nenhuma vontade de buscar a Deus, você precisa orar e pedir ao Senhor para ser atraído por esta presença. Entenderam? Outra perguntinha que eu quero que vocês pensem junto comigo. Vamos lá. O que Deus tem lhe pedido que você ainda não consegue fazer? Saibam que quando Deus nos pede algo, é porque Ele será conosco. Ele nos conhece por dentro, Ele sabe o tamanho da nossa limitação, seja ela física, outras vezes uma limitação emocional que nós temos, né? Ele sabe, mas Ele é conosco. Então, tudo o que Deus espera de nós é que nós confiemos nele
E quem confia tem que dar um passo. Quem confia faz o que Deus está pedindo. E muitas vezes podemos também sentir medo ou insegurança, assim como Moisés sentiu. Mas devemos confiar sempre em Deus. Pode ser ainda, meus amados, que às vezes você pode não ter nem vontade de ir à igreja. E aí você acha que você conhece a Deus, você diz a você mesmo que você gosta de Deus, que você reconhece que o ama. Mas você sabe no seu coração que você não gosta de estar na casa de Deus. Que você não gosta de ter que aprender, não gosta de ter que ficar sentado, ouvindo e percebendo aquilo que você ainda não está conseguindo fazer. Porque isso vai gerar incômodo no seu coração. Por exemplo, sabe quando o seu pai, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, aquela pessoa que cuida de você, ela vem e começa a lhe dar um sermão enorme, né? Falando tudo que você não fez, né? E que ela já havia te pedido. Aí você olha para cima assim, ó. E aí você pensa lá na sua cabecinha: ai, que chato essa pessoa falando essas coisas, que vontade de sumir desse lugar. Então, é desse jeitinho que às vezes a gente se sente quando Deus vem falar conosco através de sua palavra. Deus, ele vai usar histórias para nos ensinar. Deus, ele é super pedagógico. Olha só, ele usou a história de Moisés para poder estar falando hoje aqui conosco, né? Deus, ele é detalhista em tudo que ele faz. Eu estou aqui, né? Eu escrevi essa historinha, eu fui lendo a historinha na Bíblia, eu falei com o Senhor enquanto estava preparando esta aula, essas frases, elas foram surgindo no meu entendimento para eu trazer até vocês. Mas ao mesmo momento que eu estava escrevendo essa aula, eu estava perguntando a mim, Marila, a monitora Marila, Marila, o que Deus já pediu para você que você também não está fazendo ainda? E na hora que essa frase caiu na minha mente, eu comecei a me lembrar. Eu comecei a pensar, eu também preciso me posicionar naquilo que o Senhor também tem pedido e que ainda eu não consegui fazer. Então agora eu vou convidar você para orar. Juntos nós vamos orar, né? Na nossa oração de hoje, nós vamos pedir ao Senhor que nos prepare para fazer a sua vontade em todos os momentos de nossas vidas. Nós precisamos pedir ao Senhor. Porque se for depender da nossa natureza humana, a gente não vai fazer. A gente quer fazer só as coisas que nos agradam, que é ficar no joguinho, não é? Quer ficar nas redes sociais, quer assistir o seu desenho preferido sem fim, nas coisas gostosas, que não causam incômodo nenhum. Muito pelo contrário, só causa a sensação boa, não é verdade? Mas o que essa sensação boa traz para sua vida? Nada! Só traz aquela alegria momentânea, depois ela passa. E como ela é efêmera, ó, parou de assistir, acabou aquela sensação boa, você vai ser conduzida a querer assistir cada vez mais, querer ficar no jogo, sabe, 2, 3, 4, 5. Eu conheço, gente, pré-adolescentes que me contam que ficam a madrugada toda jogando. Eles não dormem, porque eles estão lá naquela aventura, naquela emoção, sentindo um prazer delicioso e tá lá jogando, jogando, jogando. E aí quando desliga, ele volta para a realidade. Qual é a realidade? Ah, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que estudar para a prova, biriri, biriri, né? Ai, minha mãe quer que eu arrume minha cama, minha mãe reclama disso, minha mãe reclama daquilo. Então a pessoa quer ficar no mundo do jogo mesmo, que é muito mais prazeroso. Mas a gente precisa vencer, né, essa bolinha aí da nossa zona de conforto, vamos dizer assim. Então, por isso que hoje a gente vai orar com esse pensamento, que Deus nos ajude, né, a ter sobre a nossa vida a vontade dele, que a vontade dele seja a nossa vontade, que a gente sinta a vontade de orar, que a gente sinta a vontade de ler a palavra sim, que a gente sinta a vontade de fazer aquilo que ele tem pedido para nós. Vamos orar juntos? Vamos lá?
Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do seu Filho Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta palavra tão maravilhosa, por estar o tempo todo tentando abrir os nossos olhos, trazendo sim a nossa consciência, a nossa mente, ao nosso entendimento, Pai, o quão precisamos estar ali, Pai, unidos à Tua vontade. Visita agora, Pai, o meu coração, Pai amado, e o coração de cada criança, de cada pré-adolescente, de todos aqueles, glorioso Deus, que estão ouvindo esta aulinha, Santo Deus. Visita esses corações, Santo Deus Todo-Poderoso, e venha colocar em nós a Tua vontade, que possamos ter vontade das Tuas coisas, que possamos nos sentir atraídos pela Tua presença, Pai. Da mesma maneira, Pai, que lá atrás Moisés se sentiu atraído pela Tua presença, que nós também venhamos nos sentir atraídos pela Tua presença a cada dia mais e mais. Nos ajuda, Santo Deus, de poder a sair, glorioso Deus, da nossa zona de conforto, Pai amado, que é fazer somente aquilo que nos dá sensação de alegria, Santo Deus, de poder, que possamos saber, Pai amado, com consciência, que fazer a Tua vontade é o melhor para nossas vidas, e que fazer a Tua vontade nos coloca no centro, Pai amado e querido, da Tua presença, e nos torna assim, Pai amado e querido, aquelas pessoas que vão receber as Tuas promessas, porque as Tuas promessas, glorioso Deus, são para aqueles que o buscam, Pai amado e querido, em espírito e em verdade. Então que haja em cada um de nós, Pai amado e querido, o desejo ardente, Pai amado, de buscar a Tua presença, que possamos suportar a Tua correção, Santo Deus de poder, que não venhamos nos entristecer, mas que saibamos em todo tempo e em todo lugar, glorioso Deus, que Tu és conosco, que Tu, Pai amado e querido, é quem vai nos capacitar, que não será pela força dos nossos braços, Santo Deus de poder, mas é pelo Teu Espírito Santo, e que apenas o abrir dos nossos lábios, Santo Deus de poder, é que vai mover, Pai amado, a Tua vontade até nós, Santo Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai amado e querido, por a cada dia trazer a Tua verdade, trazer o Teu realismo para as nossas vidas, Santo Deus. Em nome de Jesus, Pai amado e querido. Amém, Senhor meu Deus. Amém. Fez a sua oração? Ai, a monitora ficou até emocionada. Como é gostoso orar. Como é gostoso a gente se dar conta da onde a gente está parado e para onde a gente precisa ir e como que a gente vai até esse lugar. A gente vai até Deus segurando na mão dele, pedindo para ele que ele nos capacite para isso. A sua força não vai vir de você, a sua força vem do Senhor. Acredite e confie nisso. Amém? Amém. Então agora vamos cantar mais um louvor para enaltecer o nome de Deus e daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá? Porque dele, por
Voltamos, meus amados, que delícia! Louvaram ao Senhor mais uma vez? Muito bem! Agora a nossa aulinha está chegando mesmo ao final. Vou convidar vocês para juntos intercedermos por toda a casa de Deus. Orar é falar com Deus, não é falar só sobre nós, mas também falar sobre todos aqueles que estão ao nosso redor. Esses dias, numa aulinha, a monitora Márcia, ela leu com a Sala o Salmo 122. E eu vou te convidar para depois você dar uma lidinha. É um salmo bem curtinho. E nesse salmo, o Senhor, ele pede que oremos por Jerusalém, para a paz, pedindo a paz para aquele lugar. E ele diz ainda mais, ele diz que aqueles que assim cumprirem este mandamento, que é um mandamento do Senhor, prosperarão. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Quando eu ouvi aquela palavra, eu já sabia que a gente tinha que orar para Jerusalém, mas eu tive a consciência que fazia um tempo que eu estava esquecendo de orar por Jerusalém também. E aí aquilo foi maravilhoso. Então, olha que importante a gente poder estar em contato com a palavra, ir à igreja, ouvir uma aulinha, né? Escutar e estar percebendo o que eu não estou fazendo ainda que eu poderia fazer. Então, agora na nossa oração final, vou passar a nossa lista. A gente vai orar por toda a nossa igreja, vamos orar pelo caderno de oração. Se você é criança pequenininha e você esquece, mas monitora, esse monte de nome, eu mal consigo lembrar o que eu comi no meu café da manhã e a senhora querendo que eu ore por essa lista gigante, você tá certo, você não vai lembrar, mas você vai pedir pelo caderno de oração. Há quanto tempo a monitora vem falando sobre o caderno de oração? O caderno de oração é um caderno que está na nossa igreja e esse caderno está o nome de todas as pessoas que alguém está pedindo oração por elas. E Deus conhece a vida de cada pessoa e sabe o que cada um tem passado. Na nossa igreja existe uma constituição, né? Então eu vou te falar qual que é a constituição da nossa igreja. Nós vamos orar pelos ministros, né? Vamos orar pelo presbítero, vamos orar pelos profetas, vamos orar pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor, vamos orar pelas monitoras, vamos orar por cada família, vamos orar pelas crianças, pelos jovens, enfim, por tudo que a gente sabe que pertence ali aos cuidados do Senhor. Então a gente pode apresentar todas essas vidas. Vamos estar sempre orando pela vida do nosso irmão Adriano, porque ele tem, né, sido uma ferramenta nas mãos do Senhor para trazer até você essa aulinha. É como eu já disse para vocês muitas vezes, a gente não pode falar, poxa, mas Deus não está falando comigo. Como não está falando se essa aulinha está chegando na sua casa? Se você puder, você tem a igreja também para frequentar. Você só não vai escutar a voz de Deus se você não quiser ouvi-la. Mas Deus tem falado o tempo todo conosco. Então nós vamos orar por estas vidas para que Deus venha cobri-los, né? Ore por Jerusalém. É uma frase. Senhor, abençoa a nação de Jerusalém, Pai amado, a nação de Israel, Pai amado e querido. Leva a paz até aquele lugar. Amém. Não é simples? É simples assim. E você fazendo isso, você vai estar ali dentro daquela promessa do Senhor. Vai ser uma pessoa próspera, né? Vai prosperar em Deus, porque você está cumprindo um dos mandamentos que o Senhor tem nos solicitado. Então, vamos para a nossa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, obrigado por esta aulinha, Santo Deus de poder, obrigado, sim, por ter trazido até o nosso entendimento qual é a Tua vontade, por nos lembrar, Santo Deus, que Tu é conosco. Ah, Santo Deus de poder e glória, visita sim, Pai amado, toda a nossa igreja, abençoa grandemente, Pai, a vida de cada pessoa que tem o seu nome escrito, Santo Deus, no caderno de oração. Visita sim o Teu ministério, abençoa o presbítero, os diáconos, as monitoras, os ofertantes, os dizimistas, visita cada família, visita os enfermos e doentes da igreja, Santo Deus Todo-Poderoso, alcança, Pai amado, e leva a Tua paz, Santo Deus, ao Teu povo de Israel, ao Teu povo de Jerusalém, Pai amado e querido, que as Tuas mãos estejam assim, Pai amado, estendidas sobre aquele lugar.
Faz sim a tua vontade em nossas vidas, glorioso Deus, e a cada criança e a cada pré-adolescente que está ouvindo esta aula, Santo Deus, que nenhum deles, Pai amado e querido, terminem esta aulinha sem ter entendido ou sem ter sentido a tua presença, Pai, e que eles saibam, glorioso Deus, que tu é com eles, Pai amado, que tu é quem conhece os vossos corações, que tu sabe do que eles têm medo, que tu sabe o quanto eles se sentem inseguros, Pai amado e querido, diante de tantas coisas que o universo que eles vivem tem apresentado a eles. Em nome de Jesus, Pai, eu deixo todas essas vidas diante do teu altar. Continua assim, Pai amado, a tua obra na nossa vida e no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo e em nome da Santíssima Trindade, Senhor, que reina e vive para todo sempre. Que em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém? Fez a sua oração? Que tremendo, que maravilhoso. Então, um grande beijo e até a próxima aulinha. Tchau, tchau!